no primeiro Enem que eu fiz foi 740, foi a minha primeira vez fazendo, para conseguir entrar na faculdade que eu desejo, que é, em primeiro momento, é a odontologia, que eu, desde pequena, sempre quis. E, com o senhor, quero estar aumentando meu conhecimento para fazer uma redação alcançar mais de 900. Tá, ótima meta, né? Mas a segunda opção, em odontologia, tem uma segunda opção? Sim, a segunda opção é bioquímica. Ah, muito bem, sempre na área da saúde, né? Que bom. Que bom que você já tem esse norte, esse horizonte, que tem pessoas que não são totalmente alheias a isso, né? Por exemplo, vi estudante falando, eu quero medicina, tá, mas segunda opção, engenharia. Ah, não tem nada a ver com medicina. Como é que você quer? Ah, peraí, então você não tem vocação para a área da saúde, você está atirando no escuro. Mas que bom que você já tem esse norte, né, da área da saúde. É um curso que envolva a área da saúde. Pode ser bioquímica, pode ser odontologia, pode ser enfermagem, pode ser farmácia, né? Se assim você também desejar. Sim. A nota TISU, e com certeza vai conseguir. Mas mantenha o foco na área da saúde, é isso mesmo, na área da saúde. Aí é bom a gente ter um olhar realístico, né? Por exemplo, suponhamos que não dê para odontologia, não dê para bioquímica, mas farmácia ou enfermagem. Você ainda continua com essa ideia, né? Sim. Mas porque às vezes eu falo o seguinte, olha, lá dentro você pode mudar de curso, tem muitas seleções internas, né? Conheço já estudante que entrou para farmácia, queria medicina, entrou para farmácia, pagou as primeiras disciplinas, abriu uma vaga lá de medicina, e ele conseguiu passar, devido às notas, o coeficiente dele ser bom, né? Então é interno mesmo, é uma seleção interna na própria faculdade. Então, assim, as pessoas às vezes ficam obcecadas por determinado curso, mas acabam perdendo a chance, a oportunidade, passou para enfermagem. Pô, curso enfermagem. Lá dentro você pode ter um apreço por enfermagem e não anulou a outra opção, não. Né? Vocês são jovens ainda, não anulou a outra opção. Você pode cursar ainda, ou odontologia, ou até mesmo medicina, né? Estando lá no curso de enfermagem, terminou a enfermagem, tem muitos médicos assim, que começam a enfermagem, concluem a enfermagem, e até mesmo aproveitam as disciplinas que já pagou na faculdade de enfermagem na medicina. Conheço muitas pessoas assim, né? Então, Sim. ter um realismo, você tem, parece que, né, apresenta essa postura, ser realista, nada de... Tem sempre o pé no chão, né? Sempre o pé no chão. Não adianta sonhar, mas sem a base, né? Sem a realidade, né? Por exemplo, tem pessoas que falam, eu quero mecatrônica. Pô, ele não sabe nem o que é que faz um mecatrônico. Só porque achou o nome bonito e, não quero mecatrônica. Pô, perguntar, o que é que faz um mecatrônico? Não sabe. Não sabe, porque é um curso que não tem, né, tanta visibilidade, ou até mesmo o mercado de trabalho é vasto para esse ramo, mas é um curso super difícil. É um curso que você vai trabalhar com química, física, matemática, e o cara é péssimo em cálculo. Como é que tu vai ir num curso que exige quase 100% de eletrônica, de cálculo, de física, sendo que você é ruim nessas disciplinas? Entende? Então é ser realista, né? É ser realista nesse sentido, né? E com certeza, por você estar na área da saúde, com certeza você gosta de biologia, com certeza você gosta de química, por mais que, não é a melhor aluna de química, mas tem afinidade. É isso, buscar afinidade com aquela disciplina e a área específica. Aí o cara é péssimo em matemática, não, eu vou fazer engenharia. Poxa, não, tudo bem, pode se superar? Pode se superar. Mas você é bom em humanas. Por que tu não escolhe um curso de humanas? Né? Falta muito isso na escola, esse teste vocacional, né? Não tem muito. Direção. Isso mesmo, né? Essa conversa com os alunos que querem de fato, qual a aptidão, o talento dele. O cara é ótimo em sociologia, história, manda muito bem em humanas. Por que tu não vai para a área de, sei lá, arqueologia, uma área de humanas, de história, de geografia? Não é só ser professor, não, você pode ser pesquisador também, né? Então, é isso. Não, eu gosto muito de biologia. Pronto,
botou ali, era a área da saúde, está na área da saúde, está na bioquímica, está na... Ah, eu gosto muito da natureza. Biologia, novamente, agronomia, engenharia florestal. Então é isso, eu acho que a gente tem que um autoconhecimento, né? Se conhecer, né? E se conhecer. E, com o passar do tempo, primeiro, segundo e terceiro ano, você já fala o terceiro, não é isso? Sim. Terceiro ano, você já sabe como é que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Já tem toda uma meta para conseguir, para conquistar, né? Então, além da redação, você tem que se esforçar um pouquinho a mais, né, nas disciplinas de ciência da natureza, em cálculo, né? Você manda bem nessas áreas? Sim, eu me dou bem, sim. Dá bem, né? Ótimo, excelente. Então, eu sempre começo aqui com um bate-papo, né? Já a gente vai entrar no conteúdo de redação, mas sempre falando e apresentando uma estratégia para o estudante ou para a estudante. Eu sempre indico o seguinte: faltam o quê? 5 meses para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Para o Enem. Ah, dá tempo estudar tudo? Não dá tempo. Não dá tempo estudar tudo, mas são 5 meses, é muito tempo. O que eu sugiro nesses 5 meses? Responder questões. Responder questões. Pega a prova do ano passado, primeiro dia. Eu vou fechar essa prova aqui, vou responder e vou corrigir. Mas faça por área de conhecimento. Eu vou responder hoje as questões de química. Errei química. Opa, então eu vou parar e estudar o que eu errei de química. O conteúdo. Por exemplo, foi química orgânica. Ah, não, errei questões de química orgânica. Então, pronto. Então, eu vou uma espécie de simulado de química, de física. Então, é cálculo hoje. Então, eu vou fazer matemática e física. Ou então, mescla. Eu vou fazer hoje história e matemática. Eu errei história geral. Segunda Guerra, essa parada aí eu estou precisando melhorar. Ótimo. Então, eu vou lá em História Geral, Segunda Guerra, e eu vou estudar mais o conflito, por que aconteceu e tal. Primeira Guerra, errei, novamente. Então, eu vou lá em 1914, 1917, eu vou estudar esse período, né, da Ok. Primeira Guerra Mundial. É isso. Então, errou o conteúdo, identificou o conteúdo ali que precisa ser melhorado, imediatamente vai lá e estuda, e revisa. Porque todos esses conteúdos você já viu, direto ou indiretamente, né? Direto ou indiretamente. Não é algo que é novo para você. Não. Você já estudou matriz, você já estudou trigonometria, você já estudou geometria, já estudou Pitágoras, já estudou, enfim, tabelas verdades, mas essa questão do juro simples, juro composto, tu já sabe tudo isso, né? Direto ou Sim, indiretamente. Basta o quê? Relembrar. E a forma ideal para relembrar é revisando através de questões. sim. Através Uhum. de questões. Então, responda questões. Quando eu estudava, eu sempre tinha essa meta: responder 50 questões durante o dia. 50 questões, era a meta. Eu não dormia enquanto eu não respondia 50 questões. E aí você faça a sua meta. Pode ser uma meta mais tímida, não tem problema. 30 questões. Eu vou responder aqui e vou revisar 30 questões. Mas aí tu mescla, né? Faz um simulado você mesmo. Por exemplo, faz o simulado. E aí mesmo no planejamento, no caderno, tem vários planners para você montar, né? Não sei se você observou, no início do caderno, Uhum. no início do caderno tem, pode me interromper, tá? Quiser perguntar, aqui é bem aberto. Ok. Então, no início do planner tem uma tabela com tipo um planner mesmo, né? Então, você pode montar ali o seu cronograma para esses 5 meses. Um cronograma bem direcionado de resolução de questões e de revisão, né? Resolução de questão e de revisão. Questões, revisão. Errou a questão, você não vai estudar aquilo que você já sabe. Ok. Ah, não, essa questão de relevo, tá ok, eu conheço, eu sei identificar a Caatinga, eu sei identificar Planalto, eu sei identificar tudo isso. Ok. Então não preciso, eu já acertei as questões. Ah, não, mas eu errei geopolítica. Eu errei questões sobre geopolítica, sobre a questão Mercosul, né, sobre essa questão internacional, né, e conflitos e tal. Ótimo, então eu vou estudar agora geopolítica. Eu errei, então eu preciso revisar. Pronto. YouTube é cheio de aulas, cheio de videoaulas sobre geopolítica, sobre, enfim, todo o conteúdo você pode. Além desse curso, você está fazendo outro ou não? Eu vou começar com o meu atual professor de matemática, ele vai dar um curso de matemática e baseada já num curso que já existe em questões e para Ótimo, aprimorar. Eu e mais outros colegas também. muito bem, ótimo, excelente. Excelente. Então é isso. E aí, sempre com foco em questões. Eu acho que agora é responder questões. O conteúdo sempre vai se repetir.
A questão pode se repetir lá de 2014, talvez o modelo, mas o conteúdo sempre se repete. A matemática não vai mudar, o teorema de Pitágoras não vai mudar, juros compostos não vai mudar, e isso vai se repetir. Guerra Mundial, Primeira Guerra, Segunda Guerra, não vai mudar os fatos. Isso é, agora, a forma da questão muda, altera a forma da questão, mas a questão é a mesma. O conteúdo da questão é a mesma, é o mesmo, né? Então, biologia da mesma forma, célula, se errou, questão sobre célula, DNA, RNA, vai lá e estuda. Revisa sempre aquilo que você está mais frágil, aquilo que você errou mais, né? Português da mesma forma, variante linguística, figura de linguagem, filosofia da mesma forma. Ah, são poucas questões de filosofia, mas isso pode fazer a diferença também na tua redação, tá? Bem, aqui a abordagem do curso de redação é uma abordagem aberta, você pode ter você pode falar quando quiser, tiver dúvida, você pode levantar a mão, ou até mesmo me interromper, não tem problema, tá bom? E a primeira redação, às vezes as pessoas ficam apreensivas, a primeira redação eu vou errar. Não, agora é o momento de errar, erre para valer. Aqui é o momento de errar, erre, pergunte, né? Não se reprima, né? Não tem problema. Aqui, por isso que nesse ano eu quis fazer, não, tem que fazer individual, porque os estudantes não estavam conversando no coletivo. Através do Zoom ou do Meet, eles ficavam com a câmera fechada e calados. Eu perguntava, 1, 2 pessoas falavam. Uma sala de 30 pessoas. Não dá. Né? Todo mundo aqui, mas aí eu não sabia se estavam falando ou se estavam entendendo ou não. E aí eu via que não estavam 100% ali inteiros na aula, né? E aí agora individual, ou até mesmo em dupla, não sei, depois a gente pode ver isso, com outras pessoas, né? Mas sempre eu vou ter que ter esse momento individual contigo, para você falar mesmo, não tem vergonha aí, e ter esse termômetro, onde você precisa melhorar, se é na introdução, se é nas alusões, se é na conclusão, na proposta de intervenção, tem que ter uma intervenção prática, isso tudo. Você vai ter que descobrir o estilo Isla de escrever. Você vai ter que criar um estilo Isla de escrever. Ah, não, eu adoro alusões de poesia, alusões de literatura. Ótimo, então isso é o estilo Isla de escrever. Adoro citar filmes. Ótimo também. Documentários, beleza. Não gosto de citar tanto lei, mas é importante você saber uma ou outra lei para poder fundamentar o teu texto, tá? Sim. Certo? Então, dado essa primeira... Entendeu? Tá tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo, por enquanto. Beleza. Então, como você percebe, tem muitas páginas aí, sempre no verso do caderno tem um mapa mental, né? Sim. Correto, né? Você viu aí? Correto. Sempre tem um mapa mental. Então, sempre, antes de fazer qualquer tema, você deve criar um mapa mental, né? Você deve criar um mapa mental. Quando você pegar um mapa mental, quando você observa o mapa mental que tem aí já nas primeiras páginas, né? Nas primeiras páginas, deixa eu encontrar aqui. Só um instante. Pronto, achei aqui. Você vai encontrar esse mapa mental aqui. Você vai encontrar esse mapa mental. Vai encontrar esse mapa mental aqui. Então, primeiro parágrafo, você tem aí a alusão, pode ser uma alusão poética, pode ser uma alusão musical, literária ou fílmica. Certo? Em seguida, você vai apresentar o enredo do filme. O que o filme trata? De maneira culta, de maneira seguindo a competência 1. Né? Você tem que ter uma linguagem formal. Então, nada de repetição de termos, por isso que é importante o léxico, tá? Então, já separa um léxico aí, um caderninho assim, para virar o seu léxico. O que é léxico? Léxico são as palavras diferentes, os vocabulários que você não conhece. Você vai anotar
Pode ser no Lexo, num bloco de notas, como você preferir. Como for, for melhor para você, você pode fazer. E aí depois você vai criar esse léxico pessoal. Claro, evidentemente, depois você deve, assim que você encontrar a palavra, procura o significado, tá? Ok. Então, primeiro, o enredo, né? Sempre tem uma alusão, sempre em toda redação, toda e qualquer redação vai começar com alusão, tá? Uma alusão filosófica, enfim. Mas tem que ter uma alusão. Agora, cuidado para não cometer erros como você colocar uma alusão, mas aí uma alusão atual, e mais na frente, você, de certo modo, contradizer essa alusão, colocar algo mais antigo, né? Mais antigo por exemplo, uma alusão histórica, né? Não, peraí, então por que não começar com alusão histórica e depois citar essa música que é mais atual, ou essa teoria, enfim, né? Para não cometer um anacronismo, ou seja, não ficar com a cronologia da redação fragmentada, né? Tô sendo claro? Tá sim. Então, primeira alusão, o primeiro parágrafo é esse. Cada parágrafo, e isso é regra, cada parágrafo deve conter 3 períodos. 3 períodos. Período é quando dá ponto seguido, se o período for composto ou simples, é outra história. Período é quando dá ponto seguido ou ponto final. Então, 3 períodos. Cada parágrafo deve conter 3 períodos. 3 períodos, tá? Essa aula está sendo gravada. Depois eu vou postar no Google Class. Às vezes os estudantes não gostam de visitar o Google Class. Não tem problema. Mas caso você queira rever a aula, também não... Eles gostam mais de que eu envie para o WhatsApp, que é mais rápido, né? Se você preferir também, não tem problema. A proposta eu lanço tudo pelo WhatsApp, que é mais rápido. Aí abre o WhatsApp Web, né? Abre o WhatsApp Web e pode baixar no computador, até mesmo ver no celular. Você sabe utilizar, né, essas ferramentas? Beleza. Então, o primeiro parágrafo é assim, você com certeza já ouviu alguns professores falando que primeiro tem que ter alusão, a tese e o encaminhamento argumentativo, tá? São 3 períodos em cada parágrafo. Primeiro, a tese, uma dica, você vai contextualizar, depois a gente vai ver uma estrutura aqui para você, né? Para você ficar claro isso na prática. Depois, no segundo período, a tese. A tese sempre é uma contextualização seguindo a alusão, né? Uma atualização do que você aludiu no período anterior, né? Por exemplo, com o advento da Constituição de 1988, em seu artigo 5º, garante o direito à liberdade de expressão. Ponto. No entanto, o que se percebe são as ameaças, no entanto, odiernamente, o que se percebe são as ameaças corriqueiras a jornalistas, seja de setores, enfim, da televisão tradicional, ou de autônomos, né? Alguma coisa do tipo. Entende? Profissionais autônomos da área. Ou seja, você contrariou a alusão. Isso é a sua tese. Né? Você contrariou a Constituição. Então, no entanto, está correto, ok. Artigo 5º, liberdade de expressão. No entanto, ponto. No entanto, vírgula. Deve-se observar que no contexto atual, na contemporaneidade, né, no contexto atual, as ameaças constantes a jornalistas se tornam corriqueiras, né? Entende? Então, você contrariou a alusão, já colocando a sua marca, que é a tese, né? Que é a sua tese. Então, o leitor já sabe do que você vai falar, né? Com relação à ameaça à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Em seguida, há um encaminhamento argumentativo. Esse terceiro período é um encaminhamento argumentativo. Ou seja, e aí concluindo, depois da tese, tem um encaminhamento argumentativo. Qual é? Desse modo, cabe analisar quais fatores potencializam o problema. Ponto. E aí você, no decorrer da redação, você vai ter que apresentar esses fatores. Muitos estudantes gostam já de mencionar os fatores, logo na introdução. Eu não acho interessante, porque perde o brilho ali da redação, da curiosidade. Né? Quando você coloca quais fatores, precisa analisar quais fatores, o leitor fica curioso. Então, vamos ver se ele citou os fatores, se ele citou os problemas, que potencializa essa situação, esse fenômeno
do cerceamento da liberdade de expressão. Compreende? Sim. Então, primeiro parágrafo é assim, né? Sempre 3 períodos em cada parágrafo. Segundo parágrafo, você vai apresentar causas, fatores e uma alusão também. Seja um dado estatístico, seja uma lei, né? Seja uma alusão literária. Agora, cuidado para não repetir a mesma alusão. Filme no primeiro parágrafo, filme no segundo e série no terceiro. Não. Sempre mescla, porque aí vai avaliar o seu repertório cultural, né? Um repertório de conhecimento. Então, isso é competência 3. E vai avaliar também o argumento, né? Como você mescla as linguagens, né? Que você aprendeu durante a vida estudantil, né? Então, sempre um filme, pode ser no primeiro parágrafo, segundo parágrafo uma lei, ou uma teoria, né, filosófica, ou um pensamento filosófico, sociológico, ou um dado histórico no primeiro, sempre mesclando os tipos de alusões durante os parágrafos. No terceiro parágrafo, é da mesma forma, é o espelho do segundo parágrafo, né? O segundo parágrafo, ou seja, o D1, né? D1 e D2 é bem parecida a estrutura. Claro, evidentemente, você vai ter outros argumentos. Eu sempre indico, coloque um fator que potencializa o problema no D1, e no D2, coloca outro fator que potencializa o problema. De tal modo que você vai ter 2 problemas para resolver na conclusão. E a conclusão é a cereja da redação. Ou seja, você vai ter que responder essas 4. Muitos professores gostam de complicar e colocar mais uma pergunta, mas não tem problema, não. Tá? As perguntas são essas. Quem fará, na conclusão, quem fará, o que fazer, como fazer e qual o objetivo disso. O como fazer, você precisa detalhar mais, né, como fazer. E, claro, com o objetivo, com o intuito, com a intenção, em prol, sempre você deve apontar qual a finalidade, qual o objetivo dessa ação, ou das ações, tá? Então, muita atenção. No último parágrafo, na conclusão, você deve resolver o problema. Ou alguém vai ter que resolver. Ministério da Saúde, Meio Ambiente, e aí tem os agentes transformadores, sociedade, família, escola, né? Mídia, tem que colocar a mídia envolvendo, né? Meio de comunicação hoje, os meios de comunicação, redes sociais, enfim, né? Mas sempre tem que resolver o problema. Não pode deixar margem para dizer, mas como é que faz isso? Por isso que é importante a reflexão e o mapa mental. Né? O mapa mental, o esquema, chame como quiser. Agora, esse aqui é o espelho que você vai ter que conseguir, né, seguir, para construir. Precisa ser desse jeito, quadradinho? Não, não precisa. Você faça aí como você preferir. Como a sua organização, o caderno é seu, você tem que ter autonomia na sua escrita aí. Você entendendo é o que importa, tá? Ok. Certo? Então, quem fará, o que fazer, como fazer e qual objetivo. Tem que estar claro todas essas respostas durante a redação, durante a conclusão, tá? E, claro, no último período da redação, lá no finalzinho da conclusão, o ideal é que você retome a alusão inicial, né? Retomar, tá aqui, né? Retomar no quadrado do meio, retomar a alusão inicial, tá? Alguma dúvida? Não. Por enquanto, tudo certo. Pode perguntar, aqui é o momento. Ok. Esse banner já Anotando aqui também. está... Oi? Estou anotando as dicas também. Tá. Eu corrijo a sua redação da seguinte forma. Eu vou corrigir a sua redação da seguinte forma. Aqui, como é uma aula de apresentação, demora um pouquinho, tá? Tá em 2020, mas ignora. O plano é o mesmo para os outros anos. As competências são as mesmas. Ok. Veja bem. Você está dando para ver aí? Tá sim. Pronto. Então,
esse plano também está aí no teu caderno, tá? Mas não dessa forma, está em outro formato, em formato de tabela, né? Eu fiz dessa forma para ser melhor, né, na hora de visualizar. Bem, nós temos aqui a competência 1. O que você vai ter que, toda vez que eu marcar a deixa eu só pegar aqui para te mostrar. Pegar aqui mostrar, fica melhor para ver. Então, toda vez que eu marcar um quadradinho desse, é porque você precisa melhorar. Então, muitas pessoas falam assim, errou a competência 1, mas não diz onde errou. Né? Não diz onde errou. E o que tem que ter na competência 1 para você fechar os 200? Tá dando para ver aí, né? Sim. Pois é, o que você precisa fazer na competência 1 para fechar os 200 pontos? Você precisa não ser pessoal, né? Não ter marcas de oralidade, né? Marcas de oralidade, ou seja, tem que ser formal, tem que evitar os clichês, tem que evitar o coloquialismo, né? Não deve ter, em hipótese alguma, esse tipo de instrumento linguístico. Pessoalismo, nunca você pode se auto-referir na redação, né? Nós, eu, também, isso aí você com certeza já sabe, mas é bom lembrar, tá? Muito cuidado com a repetição de termos. Então, toda vez que eu marcar dessa forma, ou enfim, com alguma sinalização, com um pontinho, com alguma coisa, é porque você deve melhorar, né? Ok. Deve melhorar, tá bom? Geralmente eu coloco um X mesmo. Então, pessoalismo, repetição de termos também. Isso aqui é competência primeira. Demonstrar domínio da norma padrão. O centro está aqui, ó. Norma padrão da língua. Você não vai escrever barroco, né? Barroco, ou seja, o que é escrita barroca? Muito difícil. Não. Não vai ter um paraquedismo. Eu vou escrever aqui e vou lançar uma palavra estranha, uma palavra diferente, para demonstrar que eu sei palavras diferentes. Não. Você vai escrever, começou a escrita, você vai continuar a escrita formal, né? Nada de exagero com palavras diferentes para se mostrar, né? Depois, a inadequação vocabular. Cada redação, cada tema tem uma linguagem técnica, tá? Tem uma linguagem técnica. Por exemplo, meio ambiente. Tem bioma, tem fauna, flora, biodiversidade, sustentabilidade. Essas palavras têm que aparecer na tua redação. Se é um tema sobre meio ambiente, tem que aparecer. Né? Tem que aparecer, porque cada redação tem um vocabulário, tem uma rede de palavras que se conecta com aquele tema. Se for um tema sobre aborto, também tem que ter a rede de palavras de acordo com o tema. Né? Se for um tema sobre corrupção, da mesma forma. Né? Sobre política, saúde mental, que foi o tema do ano passado, da mesma forma. Tá? Bem, ortografia, isso aqui é muito claro, né? Não pode errar a grafia da palavra, orto, a escrita correta, né? Orto, correto, grafia, escrita. Concordância verbal, concordância nominal, regência verbal e regência nominal. Isso tudo aqui você deve para conseguir 200 pontos, né? Eu sempre coloco aqui a nota, 200 pontos, 100, né? E eu vou somando no final. Tá compreendendo, né? Sim. Segunda competência, compreender, é por isso que eu falo, né, eu pego bastante no pé dessa adequação ao vocabular. Se você tem um bom léxico, se você tem uma rede de palavras, daí a importância do mapa mental, né? Colocou o tema ali no meio, no centro da página, no cabeçalho, para você ir estruturando o seu mapa mental,
né? Estruturando o seu mapa mental. Então, é bom você sempre pensar as palavras-chave, né? As palavras que estão presentes nesse... Você não vai repetir sempre meio ambiente. Não, biodiversidade, né? Você não vai repetir sempre preservação. Não, uma política sustentável. Então, é isso. Sempre colocar as palavras de acordo com a temática. Em seguida, e pesquisar por eixo. Não, mas já a gente vai falar sobre isso, tá bom? Em seguida, a competência 2. Competência 2, compreender a proposta de redação, não fugir do tema. Resumindo aqui, desenvolver o tema dentro dos limites dissertativo argumentativo. E compreender a proposta, não fugir do tema e escrever estilo dissertativo argumentativo, tá? Bem, então se eu marcar aqui desvio parcial ou integral do tema, um tema é sobre, por exemplo, sobre aborto. Eu falei sobre eutanásia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, eu não entendi a problemática, tá? Enfim, é entender bastante a proposta, porque muitas vezes pode ter dois temas no mesmo enunciado, tá? No mesmo enunciado pode ter dois temas. Então, é ler e entender a proposta. É tanto que eu aconselho o seguinte: pegou a prova de redação, leu a primeira vez, já riscando, sublinhando, ou até mesmo uma segunda leitura você faz. Leu a proposta, entendeu a proposta, começa as questões. Ah, não vou começar a redação? Não. Você vai começar a prova. Linguagem, matemática, vai resolvendo. Sua mente vai continuar pensando no tema. Ela não vai esquecer o tema. E aí as ideias vão surgindo na medida que você for respondendo as questões. Então, você lê primeiro uma vez, lê duas vezes, a segunda vez você vai já circulando as palavras-chave. Não circula tudo, quem circula tudo não circula nada. Então, circula sempre as palavras-chave, as palavras centrais da redação. E aí você começa as questões. Respondeu 10 questões, 20 questões? Ótimo. E você, nessa resolução de questões, já vai pensando, já vai tendo ideias. E essas ideias, você para o que você estiver fazendo e já coloca nas margens ali, nos espaços em branco, né? E vai anotando, tá? E aí, quando você terminar as 20 questões, as 20 primeiras questões, você volta para a redação. Voltou para a redação, e aí já tem um rascunho ali, mais ou menos feito. Já tem um mapa mental, já tem um esquema ali. E aí vai fazer o rascunho, depois você coloca a definitiva. Então, você vai ter o quê? 2 rascunhos, ou seja, um esquema ali, já começou a ter as ideias, já colocou a tese, já criou a tese, já criou durante a resolução das questões. Já criou ali os fatores, a problemática, já teve as alusões, já teve uma ideia de proposta de intervenção. Ótimo. Então, vai para o rascunho. Terminou as 20 questões, pega tudo que você rabiscou ali, rascunhou, e compõe o seu rascunho, e depois passa limpo. Não deixa para passar limpo no final. Terminou ali, o rascunho, passa logo a limpo, tá? Porque no final sempre dá zebra. E aí vai borrar, tem um nervosismo. Então, a estratégia é essa, tá? Ok. Então, desvio parcial do tempo, desvio parcial, integral da proposta, inadequação do tipo textual, a consistência dos argumentos, isso é muito importante, consistência dos argumentos, nada de repetir argumentos, né? Nada de repetir argumentos, daí a importância da reflexão, né? Importância da reflexão, da análise, né? Análise sobre o problema, sobre os fatores, eu insisto muito nisso, quais são os fatores que impulsionam o problema? Quais são os fatores que fazem com que esse problema venha à tona, que esse problema persista? Quais são? Por exemplo, crise carcerária. Quais são os problemas, os fatores que potencializam esse fenômeno sobre a crise carcerária brasileira? Então, é importante deixar bem claro, 2 fatores. Quais são? Aí você pode falar sobre a morosidade processual, sobre a quantidade de pessoas que estão em prisão preventiva, ou até mesmo aguardando julgamento. E isso aí, você pode citar um livro chamado O Processo, de Franz Kafka, né, que a pessoa é presa injustamente, sem saber pelo que é presa, por que está sendo presa. Enfim, e deixar bem claro os fatores, né? Bem, se eu estiver muito rápido, interrompendo, você pode falar, tá? Ok.
Relevância dos argumentos. Nada de argumentos anacrônicos, né? Você vai, por exemplo, falar sobre a crise hídrica. Aí você vai falar sobre o Egito Antigo, até chegar no Brasil, são 30 linhas. Até chegar no Brasil já acabou o tempo, já acabou a linha. Então não vá muito no tempo, não. Aqui no século XX mesmo, podemos. Ah, não, mas Idade Média, tem ali uma alusão boa para na Idade Média. Pode, não tem problema. Tá? Agora, não demora muito para chegar na atualidade. No primeiro parágrafo já tem que deixar. Por isso que é importante sempre uma alusão histórica, ou até mesmo fílmica, não tem problema, no início, que é para dar uma situada no leitor, né? E, claro, a tese vai contrariar a alusão ou ser favorável, né? Ou ser favorável. De duas, uma. A tese ou vai contrariar a alusão, eu prefiro que seja esse posicionamento, contrário à alusão, né? Inicial, para depois você fazer a sua tese. A tese, eu gosto sempre de que façam assim, né? Contrarie a alusão que você propôs. Como eu dei o exemplo da Constituição, né? Retomada ao tema proposto. Né? É sempre interessante você retomar o tema, não seja repetitiva nos argumentos e nem nos termos. Muito cuidado com a tese frágil, um argumento fragilizado, né? Um argumento clichê, muito geral, né? Argumento muito geral, generalista, muito geral, todos, né? Isso evita utilizar. Competência 3. Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa. E agora aqui, claro, são as alusões. Né? Agora a base são as alusões. Então, primeiro, segundo e terceiro parágrafo deve ter, a redação inteira deve ter 3 ou mais alusões, mas 3 está bom. Né? Um filme, uma alusão jurídica, né? E, claro, pode ser um dado estatístico. Né? Pode ser uma alusão histórica também, uma alusão filosófica, ou até mesmo um dado estatístico no terceiro ou quarto, no terceiro parágrafo, tá? Enfim, aqui são as alusões. E aqui vai provar o repertório que você aprendeu durante a sua vida estudantil, na sua vida acadêmica, lá na escola, no caso. Né? Então, se você sabe história, se você sabe contextualizar uma música do Rapa, do Racionais, né, uma música de Caetano, enfim, Chico Buarque, não tem problema, alguma poesia, algum poema, daí a importância de sempre fazer os mapas mentais das alusões, que já a gente vai falar sobre isso. E, claro, essa competência vai falar sobre clareza, sobre objetividade, redundância. Né, da importância, depois, na próxima competência, você vai ver que é a questão dos períodos curtos, né, objetivos, tá? Então, aqui é a base da competência 3, são relacionar fatos, argumentos que possam corroborar, que possam confirmar a sua ideia, né? A sua noção de o que você pensa sobre seu posicionamento sobre determinado tema. Alguma dúvida? Não. Depois, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Agora, é importantíssimo, e sempre vacilam nesse ponto, né? Nos 2 pontos. Coesão sequencial. A sua redação deve ser como uma teia. Deve estar muito bem conectada, né? Deve estar muito bem conectada. E para ir conectar é necessário conectivos, conjunções, certo? E conectivo, desse modo, no entanto, entretanto, conjunções adversativas, conjunções de conexão, né? De conclusão, portanto, sendo assim. Contudo, é uma conjunção que indica oposição. Então, nunca, em hipótese alguma, você deve inserir no último parágrafo conjunções adversativas. Nunca. Mas, no entanto, porém, todavia, entretanto, tudo isso, contudo, todas essas conjunções é no segundo e no terceiro parágrafo. Nunca no último parágrafo. Por quê? Porque vai contrariar tudo que você disse. Vai aparentar, vai aparecer que você está sendo contraditória. Tá? Então, nada de períodos muito longos,
períodos de 4 linhas. Não, é muito longo um período. Período, no máximo, ali 2 linhas, né? Estourando 2 linhas. Tá bom, um período, né? Para dar tempo, né? 3 períodos em cada parágrafo. Quantas linhas tem que ter o parágrafo? O primeiro parágrafo, 5 linhas, 3 períodos ali. Depois você pode esticar um pouquinho mais, 7 linhas em cada parágrafo, no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Contanto que você feche as 30, tem que fechar as 30 linhas. Eu nunca vi uma redação nota 1000 com 25 linhas. Eu nunca vi uma redação nota 1000 com 26 linhas. Sempre eles fecham a quantidade de linhas, certo? Por isso que é importante fazer essas etapas. Primeiro, eu vou rascunhar ali na margem do caderno, rascunho na margem, né, na margem da prova. Depois eu vou fazer ali um rascunho, mesmo na folha do rascunho, e em seguida a definitiva. Essa é a etapa, né? Rascunhar é uma forma de mapa mental, enfim, como você achar melhor, e você, como eu falei, você tem que encontrar o seu estilo de escrever, tá? Muito fácil chegar aqui, olha, siga esse modelo. Tá, você seguindo esse modelo, você não vai atingir acima de 700 pontos. Eu chamo de redações chapadas. É uma Xerox. Você pegou um modelo da internet, que muitas pessoas estimulam os estudantes a terem modelos. Isso é erradíssimo. Por quê? Porque o modelo afugenta, exclui a capacidade criativa do estudante. Ah, então não posso fugir desse modelo. Claro que pode. A estrutura, não. A estrutura, como eu estou apresentando para você. Tem que seguir a estrutura? Tem. Não é a estrutura da redação dissertativa argumentativa. É uma estrutura. O modelo é diferente. Seguir a estrutura é diferente de você seguir o modelo. Tá compreendendo, né? Sim. Entendeu? É diferente. Por exemplo, aqui tem a estrutura. Nós apresentamos uma estrutura no mapa mental que nós acabamos de ver, né? E tem aí no seu caderno. É diferente de você seguir um modelo. Ah, não, tem esse modelinho aqui. Você só substitui as alusões, você só coloca as mesmas palavras. Não, é muito. Você é um coringa. Para que você dê um branco ali, você seguir aquele coringa. Mas só vai, né? Alguma coisa do tipo. Você não vai seguir ali. Você vai, né, aplicar a criatividade. Você vai, né, ter a criatividade, a capacidade criativa ali, para na hora da prova você conseguir ali atingir seus 900, 950, até mesmo 1000 pontos, né? Porque quem segue o modelo não atinge mais do que 700 pontos. A estrutura não. A estrutura, você pode perceber, toda redação nota 1000 tem 3 ou 4 períodos em cada parágrafo, né? Os períodos são curtos, segue as competências. É uma estrutura aqui. As competências é uma estrutura. Aquele mapa mental tem como base a estrutura. Ou seja, essas competências. Modelo, não. Eu sou contra modelo. Eu apresento... Ah, professor, mas aí nos seus slides, vou mostrar agora para você, tem um modelo. Sim, no primeiro momento você pode seguir, né? Você pode seguir. Tudo bem, não te peço, mas você pode se acostumar com esse modelo, né? Eu quero que você se acostume com a estrutura, é diferente. No primeiro momento, você pode seguir aquele modelo, só para entender a estrutura, certo? Só para entender a estrutura. Depois pode abandonar. Abandona, e eu quero o estilo da Isla, né, da Isla, de escrever. Você que vai criar o seu próprio modelo. Você vai criar, seguindo a estrutura, você vai criar o seu próprio modelo. Tá certo? Entendeu? Sim, entendi. E na competência 5 é em que os estudantes têm mais dificuldade, mas aqui a gente vai perder essa dificuldade, vai encontrar soluções para o problema. Soluções práticas. Por isso que é importante, uma palavrinha mágica aqui, políticas públicas. Política pública é uma ação para um problema, né? Política pública tem um problema de saneamento básico. Política pública. Problemas sobre a questão da evasão escolar. Tem que criar política pública. Problema sobre doação de sangue. Política pública. Problema sobre com relação a menores abandonados. Política pública. Então, política pública é uma saída para criar, no caso, algo concreto na tua redação, certo?
E aí você denomina política pública. Política pública de combate às drogas. Utilizando uma rede cooperativa. Veja, o discurso é prático. Tem que ser um discurso prático. Uma rede colaborativa de órgãos. A saber, 2 pontos, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, entende? ONGs, apoio da sociedade civil, secretarias estaduais e municipais de saúde e segurança, entende? De assistência social. Tá? Isso é importantíssimo, tá? Não colocar assim. O Estado deve fazer. O Estado quem? Tem vários governos no Estado, vários órgãos no Estado. Quem do Estado? Ministério do Meio Ambiente? Não. O Ministério do Meio Ambiente não vai se preocupar com drogas. Então, tem os órgãos competentes. Cada competência tem um órgão. Aí tem pessoas que, não, mas isso não precisa. Basta colocar o poder público. Insisto. Isso pode fazer um grande diferencial na hora da correção. Quando o corretor constata que você sabe, os órgãos do governo acompanha ali os ministérios e tudo mais, isso percebe que você, né, tem propriedade em que está falando. Então, é importante classificar. Certo? E aqui, claro, na conclusão, o que fazer? O que fazer? Quem fará? Ou pode começar com quem fará? Quem? O que? Como? E o objetivo. Né? Sempre respondendo essas 4 ou 5 perguntas. E claro, como aqui, como eu falei, você vai ter que detalhar mais, né? Como vai executar determinada ação, tá? Determinada ação. Ok? Compreendeu? E aqui, é claro, quando eu vinha... Compreendeu? Compreendi, sim. Proposta de intervenção não detalhada, que eu marcar aqui é porque você não detalhou. Proposta de intervenção fragilizada. Se eu marcar, é porque está frágil. O que é proposta fragilizada? Proposta sem prática. Né? Então, a consciência, né? Deve ter consciência. Como atingir? Todos nós temos consciência. É como, às vezes, os estudantes colocam, né? Palestra. Não faça isso, tá, Isla? Colocar palestra para resolver o problema do mundo. Muitas vezes colocam assim, as escolas devem oferecer palestras. Não, se palestra resolvesse o problema, não existiria DST, não existiria drogas na escola, não existiria gravidez precoce na escola. Porque a quantidade de palestras que vocês ouvem vai dizer que palestra é legal. Você gosta de palestra? Você gosta, Isla? Tá me escutando? Tô. Agora tô. Gosta ou não? Não. É chato, né? Uma pessoa falando ali, falando. Sim. Às vezes vocês ficam até mexendo no celular, né? Pois é. Isso aí é tranquilo. Eu mesmo faço isso. Se tá chato, eu vou mexer no celular, tem outra coisa mais importante. Ao invés de ter o quê? Um diálogo, um debate, saber a opinião de vocês, não. Aí tem uma pessoa falando, se achando o dono do mundo, se achando a pessoa que tem mais conhecimento, sendo que no celular vocês podem ter um vídeo mais interessante do que a pessoa que está ali falando. É ou não é? Sim, pois é. É chato pra caramba. A pessoa que está falando ali, não. Vamos debater. Aí sim, você vai utilizar na conclusão debates, diálogo, essas palavras que envolvem coletividade. Conversa, grupo de estudo. Isso tem que ter na conclusão. Essas são ações práticas, para ouvir o estudante também, para ouvir a sociedade, entende? Feiras de ciência, projetos. É isso que deve conter na tua conclusão, tá? Algo prático, resolvendo os problemas que você destacou durante a sua redação. Compreendeu? Sim. Alguma dúvida? Não, tudo claro. Ok. Agora vamos ver aqui um slide. Então, corrija a sua redação sempre assim. Eu te mando lá aquela imagem com
com o que você precisa melhorar, anota e, enfim, as dicas através de áudio ou até mesmo ao vivo, né? Se você Tá bom. preferir... Hã? Ok. Se você preferir áudio, eu posso mandar lá no WhatsApp. Agora, se você preferir ao vivo, que eu corrija ao vivo, aí a gente espera até o próximo sábado para a gente corrigir a tua redação. Você prefere como? Lá no WhatsApp? Assim que você me envia, eu já mando o áudio de cada parágrafo, ou você prefere ao vivo? Pode ser pelo WhatsApp. Eu já... Tá, eu vou corrigir essa primeira redação pelo WhatsApp. Se você achar, não, é muito chato, manda muito Tá bom. áudio, aí não dá. Aí você, não, eu prefiro ao vivo, é melhor. Tá, eu posso fazer ao vivo também, Ok. tá? Juntamente com a aula. Geralmente a aula é 1 hora de duração. Hoje vai demorar mais um pouco, porque é a apresentação, tá? Tudo bem. Mas você tem compromisso agora, não? Tem não. Hoje acabaram as aulas. Ah, ok. Deixa eu a última prova. É Isla de quê mesmo? Isla Lustosa Rocha. Então vamos lá, você está vendo aí a estrutura, né? Sim. Então vamos lá. Estrutura da redação, sempre primeiro parágrafo, como eu já falei, agora a parte prática, né? Por exemplo, é só um modelo, você não vai seguir. Eu tenho que seguir, não. A estrutura, sim. Essa estrutura você deve seguir. Esta é a estrutura, sim. Primeiro período, alusão. Segundo período, a tese. Terceiro período, o encaminhamento argumentativo. Essa é a estrutura de cada introdução, das introduções, né? Aí a alusão, você vai decidir qual é. Se é fílmica, se é filme, se é uma alusão jurídica, né? Jurídica, enfim, ou histórica, né? Aí você vai decidir. Sim. A tese sempre utiliza um conectivo de oposição, né? Um conectivo de oposição, no caso, todavia, no entanto, entretanto, mas, porém. Alusão é um contexto, né? Você primeiro vai contextualizar, importante contextualizar. Você pode começar o filme, né, tal, enfim, eu vou deixar a criatividade, depois a gente pode, eu não gosto muito de falar como deve se escrever antes de ver como o estudante escreve, né, para não castrar a criatividade, né. Então, nessa primeira redação, escreva, né, como você sabe, como você entende, aqui eu estou apresentando a estrutura, siga a estrutura, tá? Ok. Então, alusão, revoluções sociais, você pode utilizar, uma alusão histórica, né, uma alusão histórica, por exemplo, se for vacina, tem a revolta da vacina, né, pode utilizar. Se for sobre doenças mentais, ou a questão do preconceito, né, com relação a doenças psiquiátricas,
Você pode também utilizar, de certo modo, o genocídio, o Holocausto de Barbacena, em Minas Gerais, né? Que tem um documentário, inclusive, sobre isso. Essas dicas de documentário, sempre quando eu acho, eu te mando também o link via WhatsApp. E coloco também, posto, geralmente é pelo WhatsApp, mas também eu posto lá na sala de aula virtual. Como eu Tá disse, bom. prefere mais pelo WhatsApp porque é mais rápido, não tem que acessar outro site, né? Depois a tese. A tese é composta por um conectivo, isso evidencia um problema, né? Que aí depois você pode, na composição da tese, você delimita o tema. Né? Você delimita o tema. E, claro, você promove, assim, uma contradição com a alusão, da alusão, tá? Para compor a sua tese. Um exemplo de introdução. Olha só. Aqui é a alusão principal. Primeiro período, né? Alusão. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito. Aí você fala sobre o eixo social. Professor, você disse que não gosta de modelo, está entrando em contradição. Não. Aqui eu estou apresentando o modelo dentro da estrutura. A estrutura é dissertativa argumentativa. Você deve seguir. O modelo deve seguir? Não. Aqui é apenas a prática da estrutura. Entendeu? Sim. Mas aí, claro, você deve seguir o que você achar fundamental ali para colocar na redação, para escrever na redação. Ok. Promulgada pela ONU em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos o direito a eixo social, saúde, educação, segurança, trabalho, transporte e bem-estar social. A tese. Contudo, olha a oposição. Por exemplo, se o tema fosse sobre saúde, aí coloca aqui no eixo social, saúde. Educação, coloca educação, tá? Mas como eu falei, aqui é apenas um modelo. Professor, posso seguir esse modelo? Você pode, mas você não vai atingir mais do que 700 pontos. Você pode seguir, mas não vai atingir mais do que isso, tá? Porque os corretores já conhecem esse modelo. Já conhecem esse modelo aqui. A estrutura não, a estrutura eles conhecem porque está na competência, nas competências. Mas esse modelo aqui, eles conhecem de cor e salteado. Quando eles constatam, quando eles observam, que é um modelo, eles... Sabe quanto tempo o corretor corrige? É 1 minuto, cada redação. E tem redação que não chega nem a isso. É 1 minuto, é rápido. Não tem tempo para ficar lendo, letra por letra, não. Caçando, procurando errinho de vírgula. Não. É rápido, eles corrigem muito rápido a redação. Porque tem meta. São 100 redações por pessoa. Entendeu? Entendi. Então, se eles observam que é modelo, eles às vezes nem leem toda. Eles já dão ali a nota, porque é um modelo, é uma redação chapada, redação Xerox. Então, já seguiu a estrutura? Seguiu. Então é 700. É padrão. Agora, se é uma redação crítica, se é uma redação que tem alusões, que é mais fundamentada, eles demoram um pouquinho mais. Aí sim, aí consegue 900 até 1.000. Contudo, e aí você apresenta aqui uma política, né? Ou seja, uma contrariando quem? A alusão que foi a ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal de Direitos Humanos. Opa, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contudo, uma política de segurança pública que visa somente a ostensividade, ou seja, uma política de segurança pública, contudo, uma política de segurança pública que visa somente a ostensividade, veja aqui que eu delimitei o tema. Né? Aí impossibilita, que visa a ostensividade, impossibilita, vem para cá, né? Impossibilita que a população desfrute desse direito universal na prática. Então, aqui é mas cadê o outro parágrafo, outro período? Tem um período aqui,
né? E um período aqui, tá? Terminou aqui, né? Então, 2 períodos. E aqui está o outro período, né? Qual é o encaminhamento argumentativo? Pronto. O encaminhamento argumentativo. O encaminhamento argumentativo, deixa eu ver aqui. Tá dando para ver aí? Passando? Tá sim. Tá, né? Tá arriscado aqui, mas não tem problema não. Encaminhamento argumentativo. Nessa perspectiva, você pode utilizar um desses 3 aqui. Um desses 4 aqui, tá? Diante disso, convém analisar as principais consequências de tal postura negligente para a nossa sociedade. Opa, isso não pode, né? Nossa, não. Isso não pode. Dessa forma, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro. Pode utilizar? Pode. Não tem problema. Esse aqui posso utilizar? Pode. Não tem problema também, não. Nesse sentido, é necessário que subterfúgios sejam encontrados a fim de sanar essa problemática. Posso utilizar? Pode. Ou, dessa forma, cabe analisar os fatores que potencializam essa problemática. Pronto. Aí você vai citar os fatores. Você vai citar os subterfúgios, você vai citar os fatores, você vai citar as consequências, você vai citar desafios, entende? No D1 e no desenvolvimento 2. Então, Compreendeu? o encaminhamento, ele vem antes dos argumentos. Isso. No último período da introdução. Tá aqui, ó, completo, ó. Tá aqui. Então, primeiro período tá aqui, alusão. Né? Segundo período, a tese. Terceiro período, o encaminhamento argumentativo. Compreendeu? Sim. Então, a forma é essa. Né? São 3 períodos em cada parágrafo. Acima de 3 períodos. Né? Pode ser até 4 períodos em cada parágrafo. Tá? Mas não fique, contanto que o parágrafo não fique destoando dos outros. Não fique assimétrico. Né? 4 linhas, outro parágrafo de 10 linhas. Aí está desproporcional. Tá? É bom sempre um primeiro de 5 linhas, o segundo de 8, ou o terceiro de 8 também, e deixando mais linhas também lá para o último parágrafo, né? Porque o último parágrafo você vai precisar de mais linhas, né? Porque você vai ter que construir as soluções do problema. Tá? Então, compreendeu, né? Primeiro parágrafo. Sim. Esses slides eu vou te entregar também, tá? O material aqui eu te entrego também. Beleza. Ok. Então, aqui é uma redação sobre... Eu quero que você lê essa redação agora. Primeiro parágrafo aí. No documentário Cigarro do Crime, sob a direção de João Vaine, descreve o caminho que o tabaco ilegal percorre das indústrias paraguaias às cidades brasileiras, onde se comercializa como um produto legítimo. Dessa forma, a fragilidade das barreiras fiscalizadoras, o constante aumento da taxação tributária imposta sobre esse produto e a necessidade que profissionais autônomos possuem, através da venda ilegal de cigarros para garantir sua subsistência, são alguns fatores que potencializam a problemática. Diante disso, é válido analisar quais seriam as implicações que o tráfico de cigarro provoca no âmbito socioeconômico nacional. Compreendeu a estrutura agora da introdução? Sim. Então, primeiro eu citei o comentário, primeiro aqui a alusão, né? Alusão. Em seguida eu citei aqui a tese. Aqui está a tese. O segundo período. Veja que eu coloquei um conectivo dessa forma, né? E eu já apresentei os fatores, né? Os fatores juntamente com a tese. Pode fazer assim? Pode, não tem problema. Tá? Mas prefiro, veja que está muito longo, né? Esse período tem, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Está muito longo o período. Então fica muito longo se você apresentar já os fatores. Por isso que eu digo, olha, é melhor deixar os fatores lá para
para o desenvolvimento, né? Porque aí não fica tão longo o primeiro parágrafo, tá? Então, apresentei os fatores. Quais são? A taxação tributária e a necessidade de profissionais autônomos possuem para completar a renda para sua subsistência. Isso potencializa o problema. Aí, claro, eu encaminhei um argumento. Diante disso, é válido analisar quais seriam as implicações desses fatores que o tráfico de cigarro provoca no âmbito socioeconômico nacional. Isso é o primeiro parágrafo. Compreendeu? Sim. E aqui o encaminhamento argumentativo. Agora, o desenvolvimento. Desenvolvimento é, tanto para o D1 quanto para o D2, desenvolvimento 2, é da mesma forma. Argumento 1, dados do cotidiano e aprofundamento do dado do cotidiano. O que seria esse dado cotidiano? Você vai citar algum órgão do governo, IBGE, IFOPEM, você vai citar IBAMA, ICMBio, e assim sucessivamente. Nunca você vai citar Veja, Isto É, nunca. Folha de São Paulo, de forma alguma. Isso aqui não é dado, não é pesquisa. Isso aqui são reprodutores de pesquisa, tá? Então, deve citar sempre órgão, ONU, Uninides, todos esses órgãos governamentais internacionais. Nunca órgãos privados, tá? Compreendeu? Sim. Então, argumento, causas e consequências do problema, argumentos gerais, governo, educação e cultura. Por exemplo, agora a parte prática. Eu já citei contudo, então vamos utilizar o todavia. Todavia. A educação é o fator fundamental no desenvolvimento de uma nação. Em um país que já, aqui é apenas um modelo, tá? Seguindo a estrutura. Depois a gente vê a continuação do cigarro, ou do cigarro não, da redação sobre tráfico de cigarro. Ok. Já ocupou a 9ª posição na economia mundial, seria racional acreditar que o Brasil possui um sistema público de ensino eficiente. Contudo, no caso, todavia, a realidade é justamente o oposto, e o resultado desse contraste é claramente percebido, aí você cita o problema aqui, né? Claramente percebido na prostituição de crianças, enfim, né, menores abandonados, vai de acordo com o tema. E no terceiro período, você vai colocar um conectivo, um medidor da pesquisa e a apresentação do dado cotidiano. Conforme, aí, o conectivo é esse, né, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou pode ser o inverso, citar a primeira sigla e depois citar o significado entre parênteses, 25% dos jovens negros já sofreram algum tipo de violência. E aí você apresenta o dado cotidiano. No caso, 25% dos jovens brasileiros é o dado do cotidiano. Entendeu? Entendi. Cita agora, leia para mim, por favor, esse parágrafo completo. A educação é o fator fundamental no desenvolvimento de uma nação. Em um país que já ocupou a 9ª posição na economia mundial, seria racional acreditar que o Brasil possui um sistema público de ensino eficiente. Contudo, a realidade é justamente o oposto, e o resultado desse contraste é claramente refletido no problema, Isso, aí você conforme, apresenta. Uhum. conforme aí o conectivo, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, medidor da pesquisa, 25% dos jovens negros já sofreram algum tipo de violência, que é a apresentação do dado. Aí o aprofundamento do cotidiano, diante disso, conectivo. Aí o período crítico, aqui você irá mostrar para que veio, que você quer de fato salvar e o que você pensa criticamente. Isso mesmo, né? Então, o aprofundamento do dado cotidiano é outro período. Não adianta citar o dado estatístico
Não estou ouvindo.